Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. O tema do nosso programa de hoje é sobre os 5 anos da Lei Maria da Penha. Para tratar desse assunto, nós convidamos a socióloga Fátima Pacheco Jordão. Ela é conselheira do Instituto Patrícia Galvão. Socióloga Fátima, seja bem-vinda aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. É muito interessante falar sobre violência contra a mulher. Sem dúvida. Eu queria começar o nosso programa de hoje. Quais foram as principais mudanças, Fátima, que aconteceram no Brasil após a criação da Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha tem apenas 5 anos. Ela pegou um processo que vem crescendo do ponto de vista de consciência das mulheres, consciência por parte dos homens e de problematizar a questão de violência contra a mulher, uma coisa fora da casa. É um problema social e a Maria da Penha, depois das delegacias das mulheres, ela, vamos dizer assim, é uma página que se acrescenta à história da luta das mulheres, porque foi a afirmação legal mais clara que a violência doméstica é uma questão da sociedade, é uma questão que precisa ter uma penalização e que o agressor é visto como, de fato, alguém que transgride uma lei. Não é mais apenas o marido que é excessivamente violento ou ciumento ou possessivo, não. Agora, agredir uma mulher, como uma criança, etc., dentro de casa, é, perante a Lei Maria da Penha, um crime. Essa foi a grande mudança da lei nesses 5 anos. E a gente tem percebido, fazendo pesquisas de opinião, que, primeiro, a lei já é muito conhecida. 90%, ou seja, 9 em cada 10 brasileiros conhecem a Lei Maria da Penha e sabem das suas consequências. Não dos detalhes, vamos dizer assim, mas uma ideia geral que ela pune. Porém, só 60%, aliás, é bastante, conhecem em detalhes. Então, esse trabalho que o sindicato está fazendo aqui na televisão, que você está fazendo, é um trabalho no sentido de dar um pouco mais de esclarecimento sobre essa lei. Sem dúvida nenhuma, além do canal 6 da NET aqui na região de Osasco, você pode acessar o programa pelo site do sindicato ou também pelo YouTube, acessando e clicando e assistindo um tema tão importante como esse, que são 5 anos da Lei Maria da Penha. A senhora citou da criação da lei, mas a senhora acredita que ainda acontece a violência contra a mulher, mesmo com a lei em vigor? Não há dúvida nenhuma, a gente vê isso todos os dias no noticiário. São acontecimentos que cada vez mais aparecem na mídia, no rádio, na televisão, cada vez mais que se noticia, o jornalista tem tomado uma atitude muito claramente condenando essa ação. No passado isso sequer era motivo, era fato jornalístico. Isso era coisa da casa. Hoje não, é um fato social que o jornalista reconhece muito facilmente. Então, a Lei Maria da Penha justamente ajudou a alavancar essa questão que é companheira da mulher nesse sentido. Agora, não inibe o agressor mesmo com a lei em vigor, ou seja, a mulher pode ser muitas vezes conivente com a situação que vive, né?
Olha, a mulher nunca é conivente. Ela pode superar ou suportar por uma série de motivos que ela nos conta na pesquisa. Ela diz que motivos econômicos e, sobretudo, cuidado de filhos fazem com ela que, apesar dela ser agredida, ela permaneça naquela relação ambígua, que ao mesmo tempo afetuosa, ao mesmo tempo violenta e, portanto, muito contra ela. A lei não resolve o problema está no coração da sociedade, está na maneira como nós encaramos o papel da mulher e o papel do homem. Né? A cultura que nós temos é uma cultura machista ainda, em que o homem se julga predominante, o homem se julga dono da mulher. Isso está totalmente superado. E, de outro lado, a mulher deixa de ser conivente, passa a entender que é um problema dos dois, isto sim é um problema dos dois, em que ela pode agora ter instrumentos como a Lei Maria da Penha, tem casas-abrigo, tem juizados ligados a essa questão, sempre de uma maneira muito escassa. Tá. Temos que relevar, nós temos 5.000 municípios e, para você ter uma ideia, só 400 delegacias da mulher, por exemplo. Perfeito. Então, só 10% dos municípios, segundo o IBGE, dispõe de alguma reforço, algum apoio, uma rede de proteção à mulher. Agora, ela está muito mais proativa do que já esteve. Estamos recebendo em nosso Instituto de hoje a socióloga Fátima Pacheco Jordão. Ela é conselheira do Instituto Patrícia Galvão. Está gostando do nosso programa? Então acesse o nosso e-mail, participe, visãoemdebate@ig.com.br. O tema do nosso programa de hoje é sobre os 5 anos da Lei Maria da Penha. Acesse o nosso e-mail e participe. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista e Debate. O tema do nosso programa de hoje é sobre os 5 anos da Lei Maria da Penha. Nossa convidada é a socióloga Fátima Pacheco Jordão. Fátima, destaque para nós os resultados positivos que a lei trouxe. O principal é a questão de romper o silêncio das mulheres. A Lei Maria da Penha deu uma noção muito clara de que se trata de crime que é punido a agressão contra a mulher. Não é mais um problema dela, não é um problema doméstico, não é uma coisa própria, é uma coisa que é um fenômeno que eu diria até uma epidemia que está disseminada na sociedade. Esse é o principal valor da Lei Maria da Penha. O segundo aspecto, que é um grande benefício, a meu ver, é dar à mulher um instrumento muito claro com relação à concepção do que é agressão e não agressão. A lei prevê uma série de punições, desde a ameaça de morte até a violência física, passando por violência psicológica, que é aquela violência que a mulher sofre diariamente, ou xingamentos, ou humilhação, ou ciúmes exagerado, situações psicológicas que oprimem a mulher. E o terceiro grande benefício da lei é que ela traz para estrutura do legislativo, o código da legislação, vamos chamar, uma lei que define muito claramente essa questão. E as mulheres têm se valido disso. Isso vai preparando juízes, vai preparando policiais que normalmente ou no passado achavam que a violência doméstica é uma coisa que não se metia a colher, era uma coisa que a polícia não tinha nada a ver, e a lei, pelo fato dela ter se tornado tão popular, ela ter se tornado tão marcante, mostrou a sua importância, mostrou a sua importância e mostrou a importância do problema. Agora, de acordo com a pesquisa Percepções sobre a Violência Doméstica contra a Mulher, Fátima, realizada pelo Instituto Avon Ipsos, a cada 2 minutos, 4 mulheres sofrem violência no Brasil. Destas, 27% dizem ter sido gravemente agredidas. Quase metade, Fátima, delas citam ciúmes como estopim causador da agressão dentro de casa. Como a senhora avalia essa pesquisa?
Esse dado é o dado que a gente tem encontrado ao longo dos anos, mas desta vez, com essa pesquisa, nós falamos também que mulheres que foram agredidas, não apenas mulheres que conhecem a lei ou que sabem que é problema. 27% das mulheres tiveram alguma agressão e os homens também reconhecem que agrediram as mulheres. Essa percepção e essa visão da violência contra a mulher, na pesquisa, indica muito claramente que já há um passo à frente em termos da mulher poder se defender. É uma questão que eu repito e digo muito claramente, porque normalmente na convivência com o parceiro, os ciúmes, que é a sua pergunta, é colocado como uma coisa natural, como o outro lado do amor, como o excesso de amor. Sobretudo os adolescentes têm essa visão. E muitos crimes são cometidos neste nome, em nome de uma relação, que é uma relação doentia, de posse, de domínio e possessiva em relação às mulheres. Eu acho que este é um dos grandes aspectos que a pesquisa pôde verificar, quer dizer, é de fato os ciúmes e o álcool, às vezes associado, os ciúmes ao álcool, o grande detonador das situações de violência. Ou seja, o problema vai além da questão, a questão entre mulher e homem, ou seja, é uma doença já que está... É uma doença da sociedade. Exato. A sociedade permite que essa doença se alastre, muitos não falam, muitas mulheres se calam, e, sobretudo, os aparelhos de controle legal da sociedade, polícias e outros órgãos, não dão devido valor, não percebem a gravidade. Só percebem pela reiterada ocorrência de mortes neste país. É uma coisa muito grave. Uma agressão a 4 minutos, o Brasil é um dos países mais violentos nessa questão. Agora, a senhora falou, estendendo a sua resposta, pesquisas mostram que o número de denúncias aos agressores cresceram. Isso é um fato, concreto. Mas ainda existe, Fátima, mulheres que não as fazem, ou seja, não denunciam. Por que algumas mulheres ainda mantenham-se caladas em relação a essas agressões? É sobretudo motivos ligados ao fato, motivos econômicos, ligados ao fato de elas serem muito dependentes economicamente do marido, não terem renda própria de um lado, e de outro lado é a questão de medo, de ameaças. Ela recebe ameaças, olha, eu largo você, eu mato você, eu difamo você. Então as mulheres se sentem inibidas. Eu acho que um programa como esse ajuda você a poder soltar, e se você por acaso for vítima, poder denunciar e poder conversar com outras pessoas. Você pode relatar aos nossos telespectadores quais os tipos de violências mais frequentes que acontecem às mulheres? As violências mais frequentes são violências ligadas à violência física, surras, empurrões, soco, muitas vezes uso de facas e de instrumentos desse tipo, ameaça com revólver ou não, de morte, isto as pessoas relatam, 80% das pessoas relatam esse tipo de violência no Brasil inteiro. 60% ainda falam da violência psicológica, ou seja, aquela pressão cotidiana que os homens fazem no sentido de denegrir, xingar, impedir que ela tenha autonomia, que ela saia para o trabalho, que ela se vista de uma maneira ou de outra, conforme a sua identidade. Então, essa opressão é descrita por 60% das pessoas, que é a violência psicológica. E o que as mulheres podem fazer para diminuir esse tipo de violência? Primeira questão é de autoestima mesmo, dela entender que o problema não é com ela e que ela pode discutir com parentes, com amigos, com vizinhos. Ela pode ir a um posto de atendimento ou de saúde ou de assistência à mulher para entender melhor a sua situação, para ela poder
parar essa coisa, curar essa doença é difícil, mas pelo menos abaixar a febre e até, em muitos casos, ela pode se retirar. Hoje em dia as mulheres têm um mercado de trabalho mais aberto, hoje em dia tem mais compreensão dessa questão nas escolas, nos postos de saúde e assim por diante. Ela precisa ter um pouco mais de coragem e autoestima para poder reagir. Agora, Fátima, uma internauta participa do nosso programa, ela é de São Paulo, Elisângela Rocha, obrigado pela sua participação, Elisângela. Ela cita o caso do goleiro Bruno, que teve com a Elisa Samúdio, que ela acabou sendo morta, né? Enfim, ela antes de ser morta, ela tinha dado queixa na delegacia da mulher. Então, ali não se resolveu, ou seja, não é simplesmente a denúncia feita ali e não se resolveu, não se tomou uma atitude mais drástica em relação à denúncia que ela tinha feito na época? Eu acho que tem que levar em consideração, primeiro, o fato de ser uma pessoa muito conhecida, um ídolo do futebol. Ele tem mais proteção, ele tem uma gangue em torno de si, tem um acompanhamento que o protege, mesmo que a delegacia tomasse alguma atitude, aquele ímpeto, aquela visão dele, que é uma visão muito fria de que ele achou que ficaria impune. Ele desapareceu com o corpo, no entanto, a polícia está conseguindo evidências, depoimentos, que ele está preso, afinal. Não é? Agora, de fato, é lamentável que a violência dele não entendeu que hoje a sociedade não aceita. Ele pode ser um grande jogador, pode ser uma pessoa pública, né? Famosa, pode ser uma pessoa muito rica, mas isso hoje já não é proteção para a punição. Tá certo. Estamos recebendo nos nossos estúdios a socióloga Fátima Pacheco Jordão, conselheira do Instituto Patrícia Galvão. A socióloga vai ficar conosco ainda, nós vamos para o próximo bloco, por isso que eu peço para que você participe do nosso programa, como a Elisângela participou, no e-mail visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. O nosso programa agora está na internet, você também pode acessar no www.sindimetal.org.br. O tema do nosso programa de hoje é sobre os 5 anos da Lei Maria da Penha. A nossa convidada é a socióloga Fátima Pacheco Jordão. Fátima, segundo o Anuário das Mulheres Brasileiras de 2011, a região Nordeste lidera as estatísticas de violência contra a mulher com 47%. Como avaliar, na sua opinião, esta informação? Bom, culturalmente, de fato, o Nordeste tem popularmente uma vertente machista muito forte. Realmente os homens nordestinos têm uma visão muito mais violenta em relação à ideia de que eles mandam nas mulheres. Mas também há um outro problema, também é no Nordeste que há mais pobreza, há menos equipamentos do Estado, o Estado está menos presente. Então esses dois fatores, a ausência de equipamentos de Estado e uma cultura efetivamente, popularmente machista, que canta o machismo nas suas músicas até hoje, os grandes músicas populares que falam na questão ou do homem cabra macho ou da mulher submissa, né? Submissa, exatamente. Então, isso, a meu ver, levanta uma responsabilidade muito importante para governantes daquela região, para militantes feministas daquela região. Elas precisam efetivamente de mais apoio. Vou dar um exemplo muito claro dessa diferença.
É lá também que as mulheres fogem das casas, saem para se abrigar ou para se proteger. Como é que sai uma mulher do Nordeste da sua casa? Ela sai de madrugada, escondida, pedindo que os filhos fiquem quietinhos. Como é que o homem sai da casa? Ele sai para emigrar para o sul, cercado de homenagens, etc., e de esperança por parte da família. Então, essa situação no Nordeste, esse contraste é muito tocante. Não sei se pode estar ligado o fato, por exemplo, da prostituição infantil. Eu sei que é um outro assunto, mas a senhora que esteja ligado também, que a filha vendo a mãe sendo agredida, passa a se desanimar da vida e passa a praticar um outro tipo de situação. Pode estar ligado, Fátima? Ligado talvez não desta maneira, que a violência em casa repercute sim, claro que desqualifica a menina e quase que ensina o menino a atuar dessa maneira. Eu acho que é o outro lado dessa questão, que isto sim tem relação, que é a mulher como um corpo, como um objeto de posse. Então, a prostituição infantil é efetivamente um desfrute de prazer sexual absolutamente imoral da parte de quem paga ou alicia, etc. É considerar a menina também um objeto sexual que por R$2, R$3, por uma balinha, os homens satisfazem os seus anseios. Agora, vamos falar da nossa presidente Dilma Rousseff. A senhora acredita que o papel da presidente Dilma Rousseff ajuda também para que essa lei se concretize cada vez mais, ou seja, se consolide cada vez mais, pelo papel dela, por ser a primeira mulher eleita presidente do Brasil? Eu não tenho dúvida. Quer dizer, isto coloca o papel da mulher num outro patamar. É um momento histórico para o Brasil e a sociedade começa a entender e começa a aprender que a mulher pode ter tanto poder quanto o homem, ou seja, ela está ensinando ao Brasil um equilíbrio entre o sexo masculino e o sexo feminino. Eu acho que Dilma Rousseff, é uma política que vem do Rio Grande do Sul. Foi no Rio Grande do Sul, inclusive, que começaram os primeiros conselhos, as primeiras articulações da sociedade civil. Naquele período ela ainda estava presa, mas ela certamente acompanhou, através da militância dela, uma militante política, essas questões. Então, certamente no governo dela, esse aperfeiçoamento que nós falávamos, que a lei precisa para que o judiciário encare com mais seriedade, que os instrumentos de polícia, etc., também o façam, certamente Dilma Rousseff tem a noção, tem a sensibilidade, e a grande esperança é que ela, de fato, lide com uma série de problemas. Esse é um dos principais, não há dúvida nenhuma. Sensibilidade essa que, inclusive, a nossa presidente, infelizmente, participou da ditadura, sofreu com a ditadura. A Rose Nogueira, uma jornalista, um abraço à jornalista Rose Nogueira, que esteve aqui no nosso programa, que dividiu cela com a Dilma Rousseff e relatou detalhes, né? Então, ou seja, essa vivência que a Dilma teve, certamente hoje, obviamente, como a senhora citou bem, sensibiliza para que essa lei seja cada vez mais severa para os seus agressores. Não tem dúvida nenhuma, porque ela sofreu uma violência que é por causa política, mas semelhante à violência que a mulher sofre em casa. A mulher está sofrendo uma ditadura doméstica. Se ela se insurge contra essa ditadura, ela é violentada, como aconteceu com a nossa presidente e tantos outros jovens daquela época que combateram a ditadura. Eu acho que a visão da violência doméstica é semelhante com a opressão política. Eu acho que até nisso a Dilma Rousseff pode dar um exemplo de resistência às mulheres. Estamos com pouco tempo para acabar o programa. Eu quero que a senhora, em 30 segundos, não sei se vai ser possível, fale um pouco mais sobre o Instituto Patrícia Galvão.
É um instituto ligado à comunicação para dar apoio a várias organizações feministas. Ela faz pesquisas de opinião, como essas de levantar a questão da violência com mulher. A Patrícia Galvão concebeu essa pesquisa e, posteriormente, o Instituto Avon abrigou. Aliás, esta pesquisa é muito interessante para quem queira discutir na escola, conversar com os amigos. Ela está disponível no site do Instituto Patrícia Galvão e do Instituto Avon. Bem colocado, né? Para quem quiser acessar o site, é facinho, é www.ipgalvão.com.br. Acesse, desfrute, participe, colabore. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. É muito importante a divulgação desta questão. A sua presença foi muito boa, para a gente ter tratado um tema muito importante, que são aí o tema, os 5 anos da Lei Maria da Penha. A socióloga Fátima Pacheco Jordão, conselheira do Instituto Patrícia Galvão. Obrigado pela sua presença, Fátima. Eu que agradeço. Agradeço também você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho, também, claro, pela sua audiência. Agora, você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e também participa. Acesse então o nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. Tenham todos uma ótima semana, eu vejo vocês no próximo programa. Tchau!